Olá pessoal, professora Adriana Malheiros do canal Ensinando Odontologia e hoje o nosso bate-papo é sobre o sono. Talvez você esteja se perguntando por que um canal dedicado a assuntos odontológicos estaria falando de sono. Na verdade, existe hoje a odontologia do sono. Os dentistas, eles fazem parte das equipes que trabalham com essa parte de monitoramento, de cuidado com sono. Afinal, o sono é algo extremamente importante para a saúde e para a produtividade. Mas a nossa conversa ela não está relacionada à odontologia do sono. Ela está relacionada à importância do sono para que a gente seja muito mais saudável e tenha uma produtividade maior. Então é importante tanto para os acadêmicos de odontologia, para os profissionais da área de odontologia. A gente sabe que a nossa profissão é uma profissão que exige muito do aspecto físico, né? E para pessoas que não são da área também essa videoaula vai ser importante porque eu vou explicar para vocês que o sono é muito mais do que o permitir o descansar do corpo. Existem coisas que acontecem durante o nosso período de sono que é de extrema importância. E se a gente não dorme bem, tudo isso fica comprometido. Então fica comigo até o final que a aula está super interessante. No nosso corpo existem relógios que controlam o funcionamento do nosso organismo. Quer um exemplo? O ciclo menstrual da mulher. Ele ocorre no período de um mês. Outro exemplo, o sono. O sono ocorre no período de 24 horas. E como o nosso assunto é o sono, nós vamos entender como funciona esse relógio biológico que controla o nosso sono. Primeira coisa que vocês precisam saber é que, de uma forma geral, o nosso organismo é controlado por impulsos elétricos e por reações químicas, que são os hormônios que a gente produz. Claro que também existem fatores externos que podem influenciar de uma forma direta ou indireta no nosso organismo. O ciclo do sono é uma mistura de tudo isso. Então, resumidamente, ocorre da seguinte forma: na retina existem células fotossensíveis. À medida que a luz diminui, a luz solar diminui, essas células, por impulsos elétricos, enviam informação ao cérebro dessa diminuição de luz. O cérebro interpreta isso e então estimula uma determinada área a produzir um hormônio chamado melatonina, muito popularmente conhecido como hormônio do sono. A produção desse hormônio inicia ainda durante o dia e tem seu pico durante a noite, justamente quando ele está em grande volume já no nosso corpo, o que faz com que a gente tenha necessidade de dormir. À medida que a noite vai passando e o sol volta a nascer, ou seja, a luz começa a aparecer novamente, então esse hormônio ele começa a ter sua produção diminuída. E aumenta um outro hormônio, o cortisol, que é um hormônio que nos deixa em alerta. O alerta que a gente precisa para nós estarmos acordados e fazermos as atividades do nosso dia. Aumenta também a produção de insulina, que vai gerar a glicose necessária, né, a energia necessária para as nossas células entrarem em atividade. Agora, olha que interessante. O horário de dormir ele vai variar de pessoa para pessoa, porque a liberação dessa melatonina também ocorre em momentos diferentes. A cronobiologia, que é a ciência que estuda os ritmos biológicos em relação ao tempo, ela identificou basicamente 3 tipos de cronotipos. O cronotipo é o tipo de padrão de cada indivíduo em relação ao período de sono e ao período de vigília. Então, basicamente, nós temos 3 tipos: o matutino, o intermediário e o vespertino. O matutino são aquelas pessoas que têm necessidade de dormir mais cedo e também acordam super cedo. Eu sou do tipo matutino. O intermediário é a grande maioria da população, que tem um horário, como o próprio nome diz, mais mediano entre o horário de dormir, né, nem muito cedo nem muito tarde, e o horário de acordar também, nem muito cedo nem muito tarde. Já o vespertino são aquelas pessoas que trocam o dia pela noite, preferem estar dormindo na maior parte do dia, mas estão muito alertas durante a noite. Pessoas desse cronotipo são excelentes para os trabalhos noturnos. Na descrição desse vídeo tem o nosso site,
Acessa lá que existe um formulário testado cientificamente para a identificação do cronotipo. Você pode preencher e descobrir de qual cronotipo você é, se matutino, intermediário ou vespertino. E não esquece, se estiver gostando da aula, dá um like, que isso é importante para o canal. Então, entendido que o fator claridade é extremamente atuante no ciclo do sono, é importante a gente dizer que existem outros fatores externos que têm comprometido muito a qualidade do sono. Você ficar com uma luz artificial durante um período vasto, né, da noite compromete, engana o seu sistema biológico, fazendo acreditar que ainda está dia. A luz que vem dos equipamentos eletrônicos, celular, muito comum a gente às vezes ir para a cama e estar com o celular olhando mensagens, aquela luz também ativa as células da retina e passa a informação errada, como a luz da televisão. O uso desses eletrônicos, celular, computador, eles emitem uma luz azul e essa luz azul ela diminui a produção de melatonina. Então, idealmente a gente deveria evitar o uso desses aparelhos próximo do horário de dormir. Mas lá no finalzinho a gente vai falar sobre a higiene do sono e eu vou explicar isso melhor para vocês. Outro fator que tem comprometido bastante a qualidade do sono são as demandas do dia a dia, né? Os estudantes, por exemplo, às vezes têm muitas tarefas, não organizam direito o seu tempo de estudo e acham que avançar durante a noite nos estudos é um grande benefício. Na verdade, a gente tem uma diminuição da capacidade de aprendizagem quando a gente submete o nosso corpo a algo que ele está pedindo descanso e você quer que ele esteja alerta. Então, essa imagem ilustra bem aquela pessoa que começa a estudar e quer dormir e termina dormindo por cima dos livros, nem estuda bem e nem descansa bem. Problemas pessoais, emocionais, de trabalho, também influenciam a qualidade do nosso sono. Porque esse estresse que a gente é submetido durante o dia termina refletindo durante a noite, que seria para descanso, essas preocupações, e isso gera muitas vezes em várias pessoas a tão conhecida insônia. É comum também estar mais presente a insônia em pessoas de idade. Tem idosos que fazem dormir muito e outros têm dificuldade em dormir. Às vezes essa dificuldade está associada à baixa produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Às vezes está associado a medicações que nessa faixa etária é muito comum de ser utilizadas, né? E que podem alterar a qualidade do sono. Por isso, se isso estiver acontecendo, seria interessante buscar ajuda de profissionais que possam nos ajudar, né, a equilibrar a nossa vida, seja no emocional, seja devido à falta de um hormônio e tentar da melhor forma resolver isso. Agora vamos entender bem a importância do sono, que vai muito além do descansar do nosso corpo e nos preparar para a atividade do dia seguinte. O sono é de extrema importância na regulação do metabolismo do organismo. O sono, quando ele não é reparador, ele quebra o equilíbrio do organismo e pode trazer consequências negativas para o sistema cardiovascular, imunológico, digestório, endócrino e neurológico. Pessoal, é muita alteração em muitos sistemas que são importantes para uma vida de qualidade. A interrupção do sono, por exemplo, aumenta os níveis de grelina. É um hormônio gastrointestinal produzido no estômago que é estimulador do apetite. E ele diminui os níveis de leptina, que é uma proteína que reduz o apetite. Ou seja, quando você não dorme bem, você favorece o ganho de peso em decorrência do aumento do apetite. Quando a gente vai dormir muito mais tarde, o nosso estômago começa a dar sinal, precisa botar algo nesse estômago, né? A gente está com fome e geralmente a gente não opta por uma saladinha. A gente tem uma tendência a comer coisas mais pesadas, sanduíches, doces, e isso deve ser evitado. O nosso corpo, de uma forma geral, ele produz, né, energia para o seu funcionamento, para a nutrição das nossas células, e é claro que toda essa produção gera metabólitos, gera substâncias que precisam ser eliminadas do nosso corpo. O cérebro não é diferente.
Então o cérebro ele trabalha ativamente, já que ele controla o nosso organismo. E ele gera, portanto, produtos residuais que precisam ser eliminados. Agora prestem atenção. A eliminação dessas toxinas presentes no cérebro, ela não ocorre de forma efetiva durante o dia, mas ela ocorre de forma muito efetiva durante a noite. Então, se você não dorme bem, você compromete a eliminação dessas toxinas cerebrais. Pessoal, olha esse dado científico. A privação do sono demonstrou ser suficiente para induzir resistência à insulina. E isso favorece o indivíduo a desenvolver uma diabetes do tipo 2. Foi observado também que um sono de má qualidade, ela altera os parâmetros imunológicos. O que isso quer dizer? Que a resposta de uma pessoa, por exemplo, a uma vacina, ela pode ser inferior. Por quê? Porque o sistema imunológico ele está enfraquecido pelo fato da pessoa não ter o tempo de sono adequado. Atenção, estudantes, é comprovado cientificamente que as memórias são aprimoradas durante o sono. Então, se você não dorme bem, a sua capacidade de aprender aquilo que você estudou durante o dia, ela fica reduzida. Então, é preciso se organizar para estudar no momento certo e não achar que vai se preparar para uma prova véspera da prova. E aí você passa a noite inteira acordado estudando para aquela prova. Vai amanhecer cansado, com sono. A mente já não vai tá tão alerta quanto você gostaria para fazer uma prova. Os profissionais, é preciso ter um tempo de descanso. É claro que vez ou outra tem as festinhas, tem os compromissos sociais, mas se isso for pontual, ok. Não pode ser todo dia o sono está sendo comprometido. Então, de uma forma geral, o sono é importante para recuperação do nosso corpo, né, pela atividade diária que a gente exerce. É importante na memória, na aprendizagem. É importante no nosso humor, quando a gente não dorme bem, a gente acorda mal-humorado. É importante no nosso sistema imunológico e é importante na limpeza das toxinas cerebrais. Gente, é bastante coisa. Então vamos nos organizar para ter uma boa noite de sono. Quanto tempo você deve dormir? Crianças, bebês têm uma necessidade orgânica de um tempo de sono muito maior. Adultos, jovens, adolescentes, essa necessidade de muito tempo de sono, ela diminui drasticamente. Então, em média, nós precisamos aí de 7, 8 horas de sono para que o nosso corpo se restabeleça bem. Mas 8 horas de sono de qualidade. Se a gente fica acordando muito durante a noite, o ciclo do sono é interrompido. Então, o que fazer para ter uma boa noite de sono? Vamos fazer a higiene do sono, que são atitudes que nós podemos tomar para garantir uma noite de sono de melhor qualidade. Mas antes de falar sobre essas atitudes, né, eu quero dizer a vocês que nós estamos reformulando o nosso site e assim que ele estiver ativo novamente, nós vamos ter lá um e-book sobre o sono, com todos os detalhes, com muito mais informações, além do que a gente já conversou aqui nessa videoaula. Eu vou deixar o link do nosso site na descrição desse vídeo, tudo bem? E não esquece de dar um like se eu tiver te ajudado com essas informações. Bom, mas de uma forma geral, o que a gente pode fazer para favorecer uma boa noite de sono? Primeiro, procure manter uma rotina do horário de dormir. Lembre que a gente tem um relógio biológico. Se a gente fica desprogramando ele a todo momento, isso dá uma confusão. Se você for praticar atividade física à noite, procure fazer isso pelo menos 2 horas antes do momento de você ir dormir. Procure também não beber água próximo ao horário de dormir. Por quê? Porque você vai ter uma necessidade de acordar durante a noite para ir ao banheiro. E isso quebra o ciclo do sono. Existe o sono inicial, o sono intermediário e o sono profundo. Se você quebra esse ciclo, você também tem a qualidade do sono comprometida. Evite comer alimentos calóricos e, claro, evite dormir de estômago cheio. Idealmente, evitar consumir álcool, cafeína ou fumar antes de dormir, porque essas substâncias
também alteram o nosso padrão de sono. Tomar um banho morno antes de dormir é um estímulo também para o nosso organismo descansar mais rapidamente, mais facilmente. Como a gente já havia comentado antes, evitar o uso de eletrônicos como celular, computadores e similares pelo menos 1 hora antes de dormir. Porque a luz azul presente nesses equipamentos, ela interfere na produção de melatonina. E isso compromete a boa qualidade do sono, já que a melatonina é o hormônio do sono. Mas vamos supor que você precisa usar o celular e o computador perto da hora de dormir. Aí você pode usar alguns recursos, como diminuir a luz azul presente nesses aparelhos, né? Ativar o filtro de luz azul nesses aparelhos, ou faça uso de óculos especiais que às vezes vendem no mercado que também bloqueiam essa presença da luz azul dos eletrônicos. O ideal é que você tenha um local de dormir limpo, organizado e sem barulho, né? Para que você possa dormir adequadamente, uma boa cama, um bom travesseiro. E na hora que for dormir, deixa o ambiente bem escuro. A escuridão é excelente para uma boa noite de sono. Eu espero ter ajudado vocês. Se gostaram, não esqueçam de dar um like e até a próxima.